Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. O Ibovespa apresentou alta de 1,58%, voltando àquela faixa de pontos ali que funciona como resistência, na faixa de 47.500 até os 47.759 pontos, que seria a superação da máxima da sexta-feira. O índice futuro vai apontando para esse rompimento aqui da máxima do pregão passado, pelo menos essa última hora de pregão, olhando aqui rapidamente o índice futuro, vem apresentando alta de 0,5% depois que o Ibov já fechou. Então é algo positivo, que o índice futuro tinha aqui um gap em 47.900, está vindo para um fechamento, vamos ver se consegue fechar aí acima dos 47.900 pontos. Mas de qualquer forma o Ibov, dentro do que já foi comentado, depois de um movimento de baixa, estaria maduro, vamos dizer assim, para um movimento de subida, mas para concretizar esse movimento de subida no gráfico diário, o ideal é que tivesse sinalização positiva, sinalização de alta acima desse patamar de 47.700 a 47.500, usando essa faixa de pontos como suporte, pelo menos pelo gráfico de 60 minutos. Ideal até que viesse para cima dos 48 mil pontos para mostrar ainda mais força por parte dos compradores. PETR4, pregão de hoje, alta de 5,87%, volatilidade do ativo acima dos 7%, então é algo normal, ou cai, igual sexta-feira, a queda foi de 6,51%, hoje subiu 5,87%. Ativo aqui conseguiu voltar, primeiramente, respeitar um gap de alta, que foi o gap de alta do dia, no intraday, e conseguir fechar acima de um gap de baixa, que foi do pregão da sexta-feira. Então, o ativo, por enquanto, vai mostrando um pouco mais de força por parte dos compradores, com chance de gerar aqui um repique de alta dessa forte queda dos últimos pregões, mas ainda assim, sem uma tendência a favor nesse momento a Petro, para se trabalhar na ponta compradora de swing trade, pelo menos no meu entender. Aí teria que optar mais por operações de day trade, e nesse momento seria operações aí de correção no gráfico de 15 minutos ou 10 minutos, comprando fundo ascendente, preferencialmente testando alguns pontos de suporte, como por exemplo aqui a região de 8,59 a 8,53 seria a primeira região de suporte no intraday. Vale 5. Só em termos de resistência para Petro, tem um aqui logo adiante na faixa de 8,76, depois tem o R$ 9,00 número redondo, acima desse patamar, eu vejo mais para a região dos 9,45. A Vale 5, alta de 4,05%, vai gerando um repique de alta, com resistência imediata, que aumentou a chance de fechar esse gap aqui em R$ 17,43, e sendo mais otimista, de buscar ali um nível de suporte de fundos anteriores na faixa dos 18,10, antigo suporte agora tende a funcionar como resistência, até o gap em 18,17. Mas de qualquer forma também ativo em tendência de baixa, de curto prazo, para operar comprando, para fazer a operação de swing trade não se encaixaria para mim, e aí eu teria que optar por operar a tendência do gráfico intraday, que nesse momento, se eu olhar para um gráfico de 15 minutos, é uma tendência já de alta, topos e fundos ascendentes. Então tem aqui topos e fundos ascendentes nesse momento. Então o ativo se abre caindo e gera alguma sinalização acima dos R$17,00, essa sinalização positiva seria uma alternativa de compra com stop aqui embaixo. Se fica de forma lateral por mais tempo aqui, também seria uma alternativa de entrada de rompimento aqui da máxima do pregão de hoje, com stop curto aqui, tentando pegar um movimento de subida inicialmente, avaliando o primeiro ponto 17,43 e sendo, como eu disse, mais otimista, a região 17,90 a 18,10. como objetivo. Outros ativos é que TL3, o setor de energia hoje subiu bem, depois de uma ameaça ruim na sexta-feira, a QTL3 fez aqui um topo forte, voltando ali para baixo de um candle de força, que eu tinha até mencionado esse ativo na quinta-feira. Aí ela anulou a possibilidade de uma compra quando ela foi forte lá para baixo, era para recuar e gerar alguma sinalização positiva no intraday, mas já abriu rasgando tudo para baixo na primeira hora de pregão. E hoje a ação conseguiu se recuperar bem e terminou o pregão com alta de 7,4%. Então o ativo anula qualquer tendência de baixa no curto prazo, no meu entender, e a partir desse momento volto a ficar atento aqui nessa ação em recuos, movimentos contrários a essa subida que ela teve hoje,
para buscar alguma compra no papel. Região ali de 26 e 15 a 26 reais tende a funcionar como um patamar de suporte, um ponto de avaliação para uma possível entrada. E aí falando do setor energético, que tinha gerado um sinal negativo, que a gente tinha gerado até uma operação de venda na sexta-feira, a CPFE3 terminou acionando o stop dessa venda, trazendo aqui uma perda de 3,3% para a operação e no capital total uma redução de 0,35%, uma saída em R$ 17,55. A ação veio forte, jogando no gráfico de 10 minutos, veio forte, bateu no nível de 17,55 e depois deu uma parada e eu optei pela saída mesmo nos R$ 17,55 devido à força apresentada nesse movimento e nada de força para cair. Olhando agora para, inclusive é um ativo também, assim como é QTL3, é um ativo para ficar de olho depois dessa pancada para cima, para ficar atento, porque é um indício forte de mudança de tendência na CPFE3, aí tem outros papéis dentro do setor para ficar atento, como por exemplo CPLE6, CMIG4 também já vai caminhando para poder gerar possibilidade de compra de swing trade mais adiante. IP3 ativo que está em tendência de alta no curto prazo, vem fazendo uma correção um pouco mais, vamos dizer assim, bagunçada aqui no gráfico intraday, está aqui a bagunça, um movimento mais lateral, uma formação mais de retângulo aqui no gráfico de 60 minutos. Então é ativo para também ficar atento na saída dessa região, se sair aqui para cima principalmente, podendo trazer oportunidade de compra nos próximos pregões. Eu confesso que estaria até mais interessado que ela viesse a testar, fazer uma mínima inferior a de hoje, ou até mesmo no pregão de sexta, para na sequência buscar um ponto de entrada que eu consideraria um pouco mais interessante na IP3 a favor da tendência. Klabin, KLBN11, no pregão de hoje com alta de 3,51%, ela para mim ela já dá um sinal de anular a tendência de baixa que ela estabeleceu nessa formação aqui de topo duplo, porque vinha com um movimento para uma possível queda novamente, e em vez de gerar um topo aqui, a ação gera bastante força para cima, com essa alta de 3,5%, volta a fechar acima no patamar que funcionava como suporte e tenderia a funcionar como resistência, região dos R$14. Então é um ativo que depois desse movimento de subida, movimentos contrários também passam a ficar interessantes para se atuar a favor de uma nova tendência de alta no gráfico diário. DTEX3 ativo que ainda no gráfico semanal a tendência é de baixa, mas é uma tendência que vai, vamos dizer assim, mais sofrida para baixo, com dificuldade de cair. E aqui, depois dessa pancada para baixo no gráfico diário, desses dois pregões aqui, ó, o ativo não deu sequência para baixo, foi uma perda muito forte de dois suportes e a ação já fez correção, gerou sinal de baixa e o pregão de hoje apresentou, foi a reversão praticamente desse candle. Então é um ativo que pode trazer aí uma alternativa de entrada com stop até um pouco mais curto ali via G60, no rompimento aqui, por exemplo, de 7,73 para sair um pouco dessa região que ela já chegou a romper hoje de 7,69. Então ali para volta de 7,74, trabalhando com stop um pouco mais curto, aqui um pouco para baixo dessa congestão no intraday. E tentando pegar o que é a mudança dessa tendência, uma tendência de baixa para uma tendência de alta no gráfico diário. Seria uma alternativa de compra. Gol 4, para quem opera rompimento, seria uma chance de venda na perda na mínima do candle de hoje, com o stop acima da máxima desse candle, tentando pegar a replicação desse risco, o tamanho do stop aqui para baixo. Mas não é uma operação que se encaixa para mim muito bem, porque primeiro, olhando para o gráfico semanal, ativo tendência de forma lateral ali no médio prazo. E nesse momento testa uma zona de suporte depois de, vamos dizer assim, várias semanas já caindo. Então, para mim, a ação pode apresentar alguma sinalização aí. Se ela apresentar bastante força aqui para cima nos próximos pregões, seria até uma tentativa de pegar um movimento mais forte de alta no gráfico diário que poderia manter o papel dentro de uma congestão aqui no gráfico semanal, ou seja, gerar um novo movimento agora de subida, voltando a testar uma região ali, por exemplo, de 12 reais está imediato, mas principalmente de 13 reais, que seria um dos patamares de resistência. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.